Então, a lista a seguir apresenta, em ordem crescente, os salários em reais de 16 funcionários no departamento de uma empresa. Então, aqui está em ordem crescente, isso é bom, porque ajuda a gente a já conseguir calcular. E tem os 16 salários. Então, tem um funcionário que ganha 1.500, outro ganha 1.500, outro 1.500, outro 1.800, 1.800, 1.800, 1.800. Tem um que ganha 2.400, mais um que ganha 2.400. Tem um que ganha 3.600. Tem um outro que ganha 6.000, mais um que ganha 6.000. Tem um que ganha um valor X, que não está ali, é um valor desconhecido, o salário dele a gente não sabe quanto é. E tem 3 que ganham 8.000. Sabe-se que o salário médio desses 16 funcionários é 3.975. O que significa isso? Que se eu somar, o que é média? Você soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, sempre que for calcular a média, como que a gente faz? A gente soma todos os valores e divide pela quantidade. Então, se eu somar os 16 salários e dividir por 16, eu obtenho esse valor aqui, 3.975. Então, a média dos salários é 3.975. Desse modo, o salário X é igual a. Então, aqui, qual vai ser o caminho? Calcular a média desses salários. Quando a gente for começar a calcular a média, tem um valor desconhecido ali. Porém, como você já sabe o resultado, vai ficar uma equaçãozinha para a gente resolver. Tá joia? Como que faria? Somaria todos os salários e dividiria por 16. Porém, tem alguns salários ali que estão repetindo. Quando os salários estão repetindo, a gente não precisa escrever todos eles, não precisa fazer 1.500, mais 1.500, mais 1.500. Por quê? Porque 1.500 mais 1.500 mais 1.500 é 3 vezes 1.500, certo? Vou continuar dividindo por 16, porém eu consigo escrever de forma mais simples, né? Em vez de somar todos eles, eu faço 3 vezes 1.500 mais 1, 2, 3, 4. 4 vezes 1.800 mais 2 vezes 2.400 mais 3.600, só tem um, mais 2 vezes 6.000, mais X, mais 3 vezes 8.000, certo? Vou escrever isso, vou escrever isso aqui, tá? Então, ficaria 3 vezes 1.500 mais 4 vezes 1.800 mais 2 vezes 2.400 mais 3.600 mais 2 vezes 6.000, não vai nem caber. Vou continuar aqui embaixo. Olha o serviço. Mais, cadê? Peraí, 2 vezes 6.000. Mais X, mais 3 vezes 8.000, certo? Isso aqui é igual a 3.975. Isso tudo dividido por 16, tá, gente? Vou colocar só aqui em cima. Tudo bem? Então, eu somo todos os salários, não preciso repetir todos eles, eu posso apenas multiplicar. Isso é igual a 3.975 e dividido por 16, que é a quantidade de salários, tá? Resolvendo essas continhas, ó, 3 vezes 1.500 dá 4.500. Então, já vou resolvendo. 4 vezes 1.800 dá 7.200. 1.800 mais 1.800, 3.600. 3.600 vezes 2, 7.200. Então, já vou escrever aqui de forma resumida. 2 vezes 2.400 dá 4. 2.400 dá 4.800. 3.600 está sozinho. 6.000 vezes 2 é 12.000. O X está sozinho. E 3 vezes 8.000 dá 24.000. Beleza? Então, eu vou reescrever isso aqui dessa forma mais simples, resolvendo já essas continhas. Esse exercício, ele é fácil, mas ele é trabalhoso pelo excesso de continhas. Mas os valores são todos redondinhos, não está muito complicado de fazer essas contas. Então, só resumindo aqui aquelas continhas que eu escrevi, vai ficar 4.500 mais 7.200 mais 4.800
mais 3.600, mais 12.000, mais x, mais 24.000, dividido por 16, isso é igual, vou colocar aqui embaixo, tá, o resultado, 3.975. Ainda não coube, mesmo arrumando. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um x ali no meio, aqui eu já usei toda a informação de média que eu poderia usar do exercício, certo? Agora eu uso a resolução de uma equação. O que é uma equação? Equação é quando você tem uma igualdade e você tem um valor desconhecido ali no meio, certo? No nosso caso ali é o x. E eu preciso encontrar esse valor de x. O que significa encontrar esse valor de x? É encontrar o valor do x, que se eu encaixar ali, a minha sentença, a minha igualdade está correta, é verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar 10 aqui no lugar do x, na hora que eu resolver essa continha, vai dar 3.975? Não, não vai dar. Então, a minha solução, a minha raiz, não é x igual a 10. Tudo bem? Então, eu quero encontrar que valor eu coloco ali no lugar do x para que eu obtenha desse lado da continha 3.975. Como que eu resolvo, então, uma equação? Para resolver uma equação, eu preciso deixar esse valor desconhecido sozinho de um dos lados da igualdade. Preciso isolar ele. E como que eu faço para isolar, deixar ele sozinho? Eu preciso ir tirando os números que estão junto com ele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é somar essa galera aqui. Somar 24.000 com 12.000, com 3.600, 4.800, 7.200 e 4.500. Somando todos esses valores, eu obtenho 56.100, tá? Então, ficaria assim, ó, 56.100 mais x dividido por 16 igual a 3.975. Tudo bem? Agora, eu preciso ir tentando arrumar essa equação para deixar o x sozinho. O 16, ele está dividindo aqui esse bloco que está com x. Eu vou passar o 16 para o outro lado da igualdade. Como que ele se passa para lá, passa para cá, que a gente resolve a equação? Você passa para o outro lado da igualdade com uma operação inversa. A fração é uma divisão, certo? Então, o 16 está aqui dividindo esse número de cima. Na verdade, o que está escrito aqui é que 56.100 mais x dividido por 16 é igual a 3.975. Então, se está dividindo, eu vou passar aqui para o outro lado da igualdade multiplicando. Não é mágica, tá? Para as minhas alunas em outras oportunidades, eu já expliquei que o que a gente faz, na verdade, é uma operação dos dois lados, a mesma operação dos dois lados da igualdade. E aí você mantém o equilíbrio, mantém a sentença verdadeira. Nesse caso, a gente estaria multiplicando os dois lados por 16. Aí, de um lado, você anula o 16, por isso que ele some, e do outro, você tem que resolver a continha. Porém, nessa altura do campeonato, para ir na prova, o que a gente precisa saber? Que quando você tem uma equação, você precisa isolar a sua incógnita, o seu x, e para você passar os números que estão com ele para o outro lado da igualdade, para ir isolando ele, você usa a operação inversa, beleza? Então, aqui, se está dividindo, o 16 vai multiplicando. Como vai ficar essa equação? Vai ficar 56.100 mais x igual a 3.975 vezes 16, certo? Resolvendo essa continha aqui, esse 3.975, peraí, 3.975 vezes 16 dá 63.600. Então, vai ficar assim, ó, 56.100 mais x igual a 63.600. O x ainda não está sozinho agora, ele está somando, né, com 56.100. Se o 56.100 está somando, ou seja, está positivo, né, tem várias interpretações aqui, o sinalzinho que está com ele é o positivo, eu vou passar ele para o outro lado da minha igualdade como negativo, tá? Sempre com a operação inversa. Cuidado para não confundir. Não é a operação entre os dois, é a dele, né? O sinal dele. Ele é positivo. Se fosse menos x aqui, o menos é do x. Eu quero passar esse número para cá. Então, se ele está positivo, eu vou passar negativo. Então, ficaria x igual
63.600 menos 56.100, beleza? Resolvendo essa continha aqui, 63.600 menos 56.100 dá 7.500. Então, x igual a 7.500, tá? Fazendo essa continha, esse menos esse, eu chego no x igual a 7.500. É a resposta do nosso exercício? Vamos verificar o que ele está perguntando, ó. Qual é a pergunta do exercício? O salário x é igual a... Então, eu encontrei o valor do salário x. O salário x é igual a 7.500. Então, já é direto a resposta do exercício, que é a letra C. Tudo bem? Então, nesse exercício, o que a gente precisa saber? Lembrar como que calcula a média. E nisso, o exercício já dá de cara qual estratégia você vai usar, que é o cálculo de média. Porém, você não é uma média que você tem que calcular bonitinho e chegar no valor da média. Ele já te passa essa média. Você utiliza essa média para encontrar um valor desconhecido. Então, você monta uma equaçãozinha. Nessa equaçãozinha, para resolver, para encontrar o valor desconhecido, o que a gente precisa fazer? Isolar esse valor desconhecido de um dos lados da igualdade. E para isso, a gente vai tirando os números que estão com ele, utilizando a operação inversa.